Madrugada de oração, madrugada de clamor, madrugada de resposta do Senhor. Como é que tá você? Tá tudo bem? Espero que você, a sua casa, a sua família estejam todos bem para a glória de Deus, em nome de Jesus. Como é que foi o seu final de semana? O meu, graças a Deus, foi bom. Normal, graças a Deus. Mas o Senhor tem dado graça em todos os momentos, seja momentos bons ou momentos difíceis. O Senhor está conosco, nos ajudando a romper as diversidades da vida, não é verdade? E o frio? Como é que está o frio aí? Graças a Deus, esse final de semana, ontem, no domingo, porque sábado ainda estava bem frio, mas ontem, no domingo, estava mais ou menos, mas ainda continua frio ainda. Mas melhorou um pouquinho, graças a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Missionária Rosângela Guimarães. Mais uma vez eu glorifico a Deus pela oportunidade que o Senhor está nos dando de mais uma vez fazermos um vídeo de oração juntamente com a palavra de Deus. Amém? Então vamos estar agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Quero deixar uma palavra para mim e para você. Essa palavra se encontra no livro de Lucas. Lucas. Deixa eu só espirrar. Deu uma pausa para espirrar, ok? Essa palavra se encontra em Lucas. Lucas 17, o 11. Lucas capítulo 17, versículo 11. A qual o título fala: a cura de 10 leprosos. Amém? Então vamos estar lendo? E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria da Galileia. Entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós? Ele, vendo, disse: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que eles indo no caminho, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu-lhe aos seus pés, com o seu rosto em terra, dando graças a Deus, dando graças a este, e este era samaritano. E respondeu Jesus, disse: Não foram os 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: Levanta e vai, a tua fé te salvou. Graças a Deus, né? Por essa palavra, né? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz que entrando numa aldeia, 10 leprosos, de longe, que a gente sabe muito bem que a lepra é contagiante, a lepra não podia ninguém chegar perto, porque a lepra, ela pega, graças a Deus, hoje não temos mais a lepra, né? Mas antigamente tinha muitas pessoas com lepra. E a lepra, ela simplesmente, ela comia a carne todinha da pessoa, ou seja, até levar a pessoa a óbito, até matar a pessoa. Era uma doença contagiosa. Então, quem tinha lepra, a primeira coisa que era feita, tirava diante da sociedade, jogava eles para fora do arraial, jogava para fora da cidade. Eles tinham que viver longe do convívio da família, longe do convívio de todos, porque a lepra era algo contagiante. Ou seja, a lepra pegava mesmo. Então, eles avistaram Jesus de longe. E eles ali, ao avistar, eles levantaram a sua voz dizendo: Jesus, filho de Davi. Jesus, aqui levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia, aleluia, de nós. E Jesus sabia que eles estavam com lepra, até mesmo quando a pessoa tinha lepra, ela era toda envolvida, isso no tempo antigo. A pessoa era toda envolvida, toda coberta, porque não podia ficar exposto, não podia nem chegar perto da pessoa, nem sequer ficar exposto perto de ninguém, e tinha que estar todo envolvido com panos.
Então Jesus já sabia que aqueles 10 eram leprosos, então, mas eles não perderam a oportunidade de clamar, de pedir misericórdia para o Senhor. E assim o Senhor falou: vai, aqui, ó. E vendo isso, Jesus mandou que eles fossem até o sacerdócio, mostrasse o quão eles estavam limpos, né? O quanto eles tinham sido curados. Mas Jesus não chegou nem perto deles, só mandou, vai andando e mostra lá o sacerdote. E o que aconteceu? Eles foram caminhando, mas na caminhada eles repararam que eles já estavam limpos. Antes de chegar ao sacerdote, eles já estavam limpos. O que aconteceu? Os outros continuam andando para frente. Porque andar para trás não dá, né? Andando, perdoa, andando. Quer dizer, voltar para trás também pode, né? Mas, enfim, vamos voltar aqui na palavra de Deus. Eles viram que estavam limpos e seguiram as suas vidas. Mas só um voltou. E quando ele voltou, ele começou a glorificar, se ajoelhou, se prostrou diante de Jesus e começou a ajoelhar e agradecer ao Senhor. E o Senhor Jesus falou, não foram os 10 que foram limpos? Só um voltou, ou seja, só um, no meio de 10, só um voltou para agradecer ao Senhor pela a graça que tinha recebido. Então, o que eu quero dizer, e o Senhor falou, vai, a tua fé te salvou. Então, o que eu quero dizer com essa palavra? Essa palavra eu quero dizer, hoje, graças a Deus, não tem mais lepra. Teve até um período de hanseníase, mas graças a Deus não temos mais, graças a Deus. Aqui, então, na minha cidade, tinha até um hospital que se titulava Hospital de Leprosos, aqui na minha cidade. Até por isso tem até consequência nos dias de hoje, né? Mas não consequência da enfermidade, mas consequência de que ele tinha esse hospital aqui. Aqui para quem quer se fazer reservista, muitas vezes o jovem nem passa por causa disso. Mas, enfim, é isso que eu quero dizer. Então, os 9 foram adiante, seguir a sua vida, e só um voltou. Hoje não temos mais, graças a Deus, não temos lepra, graças a Deus. Mas tem a lepra. Tem a lepra, sim. Hoje não tem a lepra física, mas tem a lepra que impede a comunhão com Deus. Tem a lepra do pecado. O pecado é como uma lepra. Ele vai roendo todo o seu ser. Ele vai roendo e vai afastando você de Deus. Essa é a consequência do pecado. Então, ele vai entrando dentro de você, ele não entra com coisas ruins, não, ele entra com coisas boas aos nossos olhos, mas tá? O pecado, ele vai entrando e vai correndo, vai tirando você da presença de Deus, vai afastando mais e mais, porque o pecado chega, o pecado da mentira, o pecado do adultério, o pecado da falta de perdão, o pecado, essas coisas, tudo afasta o Senhor, o pecado do roubo, o pecado da fofoca, o pecado da mentira, tudo isso é pecado, isso é lepra, essa é lepra que vai contaminando todo o corpo, fora as outras coisas mais, né? Que tem muitas coisas que contaminam, e isso vai contaminando todo o seu ser e vai te destruindo, e outra, vai te tirando você da presença de Deus, vai te afastando você da presença de Deus, porque Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado, e o pecado faz uma grande separação do homem com Deus, porque Deus não é conivente com o pecado, porque estar diante da presença do Senhor, Deus abomina, somos todos pecadores, mas tem gente que vive de prática de pecado, se arrepende, Senhor, eu não quero fazer mais isso, mas ali volta. E outra, muita gente está tão acostumado com o pecado que já nem sente mais que está pecando, ou seja, fazendo coisas erradas diante dos olhos do Senhor e acha que está tudo normal. Não está normal, ou seja, pessoas que não estão nem aí, nem sequer o pecado já está como uma lepra, já contaminou a sua mente, contaminou todo o seu corpo, que a pessoa sequer sente, mas na verdade ela cheira mal,
cheira mal aos olhos do Senhor, porque o pecado, ele cheira mal às narinas do Senhor Jesus. Esse barulho que vocês estão ouvindo é o meu Kiko, a minha calopsita, tá? Porque eu acendi a luz e ele não gosta que acende a luz. Então, por isso que ele tá chateado porque eu acendi a luz, então ele quer que eu apague a luz. Tá vendo? Deixa eu apagar aqui rapidinho para ver se ele vai passar. Ó. Tá vendo? Rapidinho ele parou, né? Mas, enfim, a gente vai terminar de fazer o nosso vídeo. Depois ele vai ficar quietinho, né, Kiko? Então, o pecado, ele faz divisão. Ele afasta, ele é como se fosse um abismo entre Deus e o homem. Porque Deus, ele abomina o pecado. Então, muita gente está cheirando mal por causa do pecado e acha que está normal. O pecado entrou na pessoa e a pessoa não consegue nem saber que está pecando. Ou já virou tão costume que está achando que tá nada a ver, tá achando que pode permanecer. Tem gente que vive tanto de mentira, o pecado da mentira, que fala tanta mentira e acostuma tanto com a mentira que nem sabe quando fala uma verdade. Tem gente que tem pecado de uma mágoa, de uma falta de perdão, pessoas que não conseguem perdoar. Isso é uma lepra que corrói o corpo do ser humano. Isso é uma lepra que desfaz a comunhão entre o homem e Deus. E o Senhor não quer isso. O Senhor não quer que nós nos afastamos do Senhor. O Senhor quer que nós nos afastamos do pecado, porque o pecado, ele leva à morte. E o Senhor não quer que morremos na presença do Senhor. O Senhor quer que nós temos vida e vida com abundância, que nós vamos ter a alegria, a abundância de estarmos diante da sua presença. Mas para isso é necessário a gente estar nos santificando e agradecendo ao Senhor, porque o Senhor, o seu sangue tem nos limpado, tem nos lavado, tem nos purificado. Aleluia, louvado seja Deus. Então é necessário estarmos nos afastando do pecado, porque o pecado é uma lepra, ele corrói, ele vai corroendo o corpo, ele corrói o espírito, ele corrói corrói a alma. Então, vai levando a pessoa para um lamaçal, a pessoa vai se afundando em tristeza, em rancor, em angústia, e simplesmente aquilo ali vai te afastando você da presença do Senhor Jesus. E o Senhor não quer que você viva longe da presença dele. Então, eu vou deixar essa palavra para mim e para você. Então, lança fora desse pecado. Aqueles 10 leprosos chegou diante do Senhor e pediu misericórdia. Você também pode pedir misericórdia ao Senhor. Senhor, não quero pecar mais, Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor, a estar diante da Tua presença em santidade, Senhor. Senhor, eu quero largar essa prática do pecado, porque essa prática do pecado está me afundando, está me afastando de Ti, Senhor. Eu não quero me afastar de Ti. Então, fala isso para Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai te ajudar. Fácil vai ser? Não, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas através do Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a nos purificar, é o Espírito Santo que nos ajuda a não pecarmos mais, é o Espírito Santo de Deus que nos direciona, que nos ajuda a estarmos diante da presença do Senhor, buscando mais e mais santidade para estarmos em comunhão com Deus, amém? Então, deixa essa palavra para mim e para você. Seja grato ao Senhor, vai de encontro ao Senhor, seja como esse leproso que voltou para agradecer ao Senhor, porque o Senhor limpou aquele homem que era leproso, o Senhor limpou os 10, mas só um voltou, o Senhor limpou os 10, mas só um voltou para agradecer, que venhamos ser como esse leproso que voltou, para agradecer ao Senhor, porque antes vivia num lamaçal de pecado, mas o Senhor nos resgatou com as suas grandes e fortes mãos e nos trouxe para a sua luz, para nós vivermos uma vida de santidade, uma vida de comunhão, uma vida de adoração diante do nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos estourando para a glória de Deus?
Bendito Deus e eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade a qual o Senhor está nos dando, Senhor, de mais uma vez trazemos a Tua palavra, meu Senhor. Hoje falamos sobre, Senhor, a lepra, Senhor. Hoje, graças a Deus, não temos mais a lepra, Senhor, mas tem a lepra do pecado, Senhor, a qual o pecado tem entrado na vida das pessoas, Senhor, e muitos, Senhor, já acostumou, Senhor, com o pecado. Muitos estão até tentando, Senhor, sair, não pecar mais, Senhor, mas sozinho não vai conseguir. É necessário pedir a Ti, Espírito Santo, Pai, que venha ajudar a essa pessoa, Senhor Jesus, que essa pessoa venha entender que precisa da ajuda do Espírito Santo para que não venha pecar. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Espírito Santo, ajuda essa pessoa, Senhor, que vem até Ti, Senhor, pedindo, clamando e pedindo ao Senhor que venha interceder juntamente com ela para que ela possa se livrar dos pecados, das práticas mundanas, das práticas que o Senhor não agrada, Senhor Jesus. Por isso é necessário estarmos ligados, buscando constantemente a Tua presença, Espírito Santo, porque sem a Tua presença nós não vamos conseguir, Senhor Jesus. Mas precisamos, Senhor, porque a Tua palavra diz que o pecado afasta de Deus. Nós não queremos estar longe da Tua presença, Espírito Santo, amado Deus, amado Jesus. Nós não queremos estar longe da Tua presença, mas então é necessário nos afastarmos do pecado e vivermos uma vida de santidade, viver uma vida de constante busca a Ti. Como é que eu busco o Senhor? É buscando a Ti em oração. Como é que eu tenho intimidade com Deus? É buscando a Deus, conversando com Deus através da oração, buscando a Deus no jejum, buscando a Deus na Sua palavra, buscando a Deus viver em comunhão com os irmãos, buscando a Deus fazer separação das coisas que me afastam da Tua presença. Buscar a Deus é viver em comunhão, Senhor Jesus. Então, nos ajuda a vivermos em comunhão contigo, Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor. Nós somos falhos, mas o Senhor nos ajuda a vencer as diversidades, a vencer o pecado, porque nós sabemos que o pecado faz separação de Ti. Não queremos viver longe de Ti, Senhor. Muitas vezes as pessoas estão tão acostumadas com o pecado que já nem sente mais, Senhor Jesus. Mas o pecado, Senhor, leva à morte o quê? Espiritual, Senhor Jesus. O pecado tem consequência. A vida pode ser até boa, mas o pecado ela tem consequência, Senhor. Aos olhos carnais é bom, mas aos olhos espirituais não é, Senhor Jesus. Então, porque aos olhos espirituais afasta-nos, Senhor, da Tua presença. E o Senhor, Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Então é necessário estarmos cada dia mais nos santificando, nos limpando das coisas que afastam de Ti, Senhor. Por isso, nos ajuda, Espírito Santo, porque sem Ti nós não podemos nada. Amado Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar esse dia, Senhor, esse começo de semana. Quero Te pedir, Senhor, cada inscrito, Senhor, nas suas lutas do seu dia a dia, nas suas aflições, nas suas angústias, nas suas alegrias, Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus esteja no controle de tudo, abençoando cada um deles, Senhor. Senhor, eu não sei as suas necessidades, mas o Senhor conhece, Senhor, a vida de cada um. O Senhor sabe, Senhor Jesus, o deitar dessa pessoa. O Senhor sabe o levantar dessa pessoa. O Senhor sabe o pensamento dessa pessoa. O Senhor sabe de tudo, porque o Senhor conhece a todos, porque o Senhor criou, o Senhor formou, Senhor Jesus. O Senhor nos deu fôlego de vida, que é o Espírito, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, Senhor Jesus, Senhor, Tu nos conheces, Tu nos sonda, Senhor. Tu sabe até mesmo antes de sair uma palavra da minha boca, antes de ser uma palavra da boca do Escrito, o Senhor já sabe o que nós falaria, o Senhor já sabe o que nós pensa, aleluia. Então, nada foge do Teu controle, nada foge da Tua direção, Senhor Jesus. Te peço, Senhor,
Eu não sei as necessidades de cada um, mas que o Senhor venha estar guiando, que o Senhor venha estar direcionando através do teu Espírito Santo, que o Senhor venha estar ensinando, direcionando, nos ajudando, confortando, abraçando, Senhor, na caminhada de cada um tem a sua luta, Senhor Jesus, e a luta não tem sido fácil, Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que estão desempregadas, tem muitas pessoas que estão doentes, tem muitas pessoas que estão no vício, tem muitas pessoas, Senhor, que estão, Senhor Jesus, desalojadas. Tem muita gente, Senhor Jesus, que tem que tá no vício, Senhor. Tem muita gente, Senhor Jesus, que está vivendo em dilema muito grande. Tem muita gente que está aprisionada. Tem muita gente, Senhor, na sua correria do dia a dia. Tem muita gente que está falta de pão, Senhor Jesus. Senhor, eu não posso fazer, mas o Senhor pode, Senhor Jesus. Então envia pessoas, Senhor Pai, que venha estar ajudando, Senhor, essas pessoas a romper as diversidades da vida, Senhor, essas pessoas a se levantar, ainda que não tenham emprego, Senhor, mas dá condições, Senhor Jesus, dos teus filhos, Senhor Jesus, aleluia, dá condições a eles, Senhor, para que eles possam, Senhor Jesus, fazer algo para que o pão possa chegar à sua mesa. Não deixa padecer de pão, Senhor, não deixa, Senhor, faltar o pão sobre a mesa dos teus filhos. Senhor, nesses dias nós estamos vivendo de tanto frio, Senhor, mas tem pessoas que estão na rua, Senhor Jesus. Tem pessoas que estão na rua. Então, você que conhece uma pessoa que está próxima, que está na rua, seja solidário com essa pessoa. Dá um casaco e dá uma coberta. Ajuda essa pessoa. Se a sua cidade tem algum lugar, algum abrigo, ensina essa pessoa a chegar, Senhor, diante desse abrigo. Então, lança a tua mão, estende as tuas mãos sobre a vida dessas pessoas, ajuda, porque tem pessoas que hoje muitos estão só pedindo, mas a palavra do Senhor diz que dar é melhor do que receber. Senhor, que vamos ter um coração disponível, Senhor, para ajudar o nosso próximo, Senhor, para ajudar aqueles que realmente necessitam, sem olhar, Senhor, a aparência, sem olhar as condições, simplesmente doar, dizer eu amo, porque dizer eu amo é fácil, mas dizer eu amo com atitude, é isso que o Senhor quer ver de nós, é porque o Senhor quer mais amor, o Senhor quer mais amor de mim para você, de você próximo. Então, que nós devemos estar nos amando. Porque quando a gente estarmos ligados na videira verdadeira que é Cristo, o Senhor nos ensina. Por isso que é necessário estarmos diante da presença do Senhor, largando mão, tirando o pecado, para que nós venhamos cada vez unirmos mais diante da presença do Senhor, chegarmos diante da presença de Deus, fazer a diferença. Amém? Eu deixo essa palavra para mim, para você, eu deixo essa oração, que o Senhor venha conduzir nossos dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, que o Senhor venha conduzir, dando livramento na entrada, na saída, que o Senhor venha estar abençoando a sua casa, a sua família, a sua vida, que Deus nosso Senhor venha estar de contínuo derramando as suas bênçãos sobre o seu lar. Eu não te conheço, mas eu sou grata ao meu Senhor, porque você já é um inscrito meu. Eu peço ainda que você ainda talvez vai ver esse vídeo, não é inscrito, mas que você possa estar se inscrevendo, tudo para a glória do nome de Jesus. Que Deus nosso Senhor venha estar te abençoando, porque a palavra do Senhor diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, não. As suas orações do Senhor têm ouvido, mas se achega diante do Senhor. Tira a prática do pecado sobre a sua vida e se achega diante do Senhor Jesus. Tenha um coração grato, tenha um coração grato diante da presença do só um voltou para agradecer tantas coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então, saia da prática do pecado. Vem para a presença do Senhor, porque o Senhor te ama e Ele quer que você esteja juntinho dEle. Amém? Porque o pecado, ele faz separação do homem e a Deus. Amém? Que Deus possa de contínuo estar te abençoando em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado na minha vida e na sua vida. Tenha um ótimo começo de semana, cheio das bênçãos do Senhor Jesus, e que Deus, nosso Senhor, venha estar derramando a unção, o poder, a graça sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Ficam todos com Deus e beijo no coração. Amém? Se inscreva no canal.